Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e no vídeo de hoje estaremos introduzindo o conteúdo de função exponencial através da análise de uma questão que envolve o treinamento de um funcionário a cada semana que passa com relação à quantidade de produtos que ele vai conseguir empacotar após esse treinamento. Provaremos os valores utilizando o software GeoGebra, bem como a análise de planilhas. E estaremos também apresentando uma constante racional, o número de Euler, para desenvolver os nossos problemas. Então, vem comigo. Em uma indústria alimentícia, verificou-se que após P semanas de experiência e treinamento, um funcionário consegue empacotar P unidades de um determinado produto a cada hora de trabalho. A lei que relaciona P e T é P de T igual a 55 menos 30 vezes E elevado a menos 0,2T. Vou escrever aqui essa expressão novamente. P de T, 55 menos 30 vezes E. Esse número E representa o número de Euler, é uma constante, apesar de não ter sido Euler que o descobriu, né? Mas como foi ele que criou, né? A criança tomou de conta, acabou que recebeu esse nome para ele, né? Na realidade, aqui é o número de Neper. Então, esse E fica elevado a menos 0,2 vezes T, ok? Só tem cuidado para não fazer 55 menos 30, né? Porque primeiro você tem aqui esse produto, né, para lidar com ele. E aí, após o resultado desse produto, é que você subtrai aí dos 55. Tudo bem? Então, a primeira pergunta, né? Letra A. Quantas unidades desse produto o funcionário consegue empacotar sem experiência alguma? Então, como ele quer saber quantas unidades do produto ele consegue empacotar, ele quer saber quem é P. E aí, como ele não tem experiência nenhuma, significa que ele chegou hoje na empresa, né? Não teve nenhum tipo de treinamento e os chefes colocaram lá para que ele fosse empacotar o produto. Então, a letra A está indicando que esse tempo é igual a zero, porque o funcionário ainda não participou de nenhum tipo de treinamento. Então, o que nós vamos calcular é P de zero. Então, fazendo P de zero, nós vamos ter 55 menos 30 vezes E elevado a menos 0,2 vezes zero. Aqui é bom que a gente faça uma observação olhando só para essa expressão aqui. Vamos fazer uma análise em cima só disso daqui. Veja bem, menos 0,2 vezes zero vai resultar em zero, né? Então, significa que esse valorzinho aqui ficaria E elevado a zero. E nós sabemos que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, E elevado a zero é igual a 1. Logo, P de zero vai ser igual a 55 menos 30, que eu já vou colocar assim, porque ficaria 30 vezes 1. Então, 30 vezes 1 é 30, então vai acabar sobrando só isso. E aí, P de zero é igual a 25. Mas vamos lembrar qual é a estrutura da nossa resposta, né? 25, o quê? Lembra aqui, ó, unidades a cada hora trabalhada, ok? Então, esse funcionário que chegou hoje, sem nenhum tipo de treinamento, consegue empacotar 25 unidades do produto, né, por hora. Então, a gente representa assim, 25 unidades por hora. Beleza? Então, está respondida aí a letra A. Vamos lá para a letra B. Na letra B, ele quer saber qual o acréscimo
na produção por hora que o funcionário experimenta da primeira para a segunda semana de experiência. Então, lembra que na letra A nós encontramos como resposta 25 unidades por hora com um funcionário que não tem nenhum tipo de treinamento. Então, a gente pressupõe que à medida que as semanas forem passando e que esse funcionário passar por treinamentos, né, essa quantidade de unidades de produto por hora tendem a aumentar, considerando o treinamento. Então, no caso aqui, nós vamos fazer dois cálculos, né? Para o tempo igual a 1 e para o tempo igual a 2. Então, nosso primeiro cálculo, né? Para tempo igual a 1. Então, nós vamos calcular aqui P de 1. E aí vamos usar a mesma expressão, né? 55 menos 30 vezes Z elevado a menos 0,2 vezes T. E lembrando que dessa vez o meu valor de T nós vamos substituir por 1. Eu queria chamar a atenção só para esse dado aqui que ele está colocando. Ele disse que quando você tiver E elevado a 0,2, você pode aproximar por 1,2. Mas assim, de posse da calculadora, se você, por exemplo, coloca π, que é uma constante, 3,14, que é um número conhecido, da mesma forma você pode clicar aqui sobre essa letrinha E da calculadora científica, que ela vai dar o valor dele como base. Seria 2,71 aproximadamente. Então, esse é o valor de E, 2,7182 e por aí vai. É um número irracional. Então, a gente poderia também usar a calculadora sem problema e não precisaria estar utilizando esse dado da questão. Mas, por questões de resolução, vamos estar considerando que E elevado a 0,2 aproximadamente igual a 1,2. Quando a gente precisar, nós vamos puxar esse valor. Bom, então vamos substituir aqui no lugar de T, vamos colocar 1. Então, isso aqui vai ficar que P de 1 é igual a 55 menos 30 vezes E elevado a menos 0,2 vezes 1. Vou fazer um parêntese novamente aqui com relação só a essa expressão, né? Então, assim, com relação a essa expressão, nós podemos dizer que isso é a mesma coisa que E elevado a menos 0,2, né? Porque menos 0,2 vezes 1 é o próprio menos 0,2. E por questões de organização, eu vou dizer que isso aqui é a mesma coisa que E elevado a 0,2 elevado a menos 1. Então, aqui nós usamos uma estratégia de resgatar o que seria a propriedade anterior para dar aqui esse resultado. Seria justamente uma potência de potência, né? Na potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, se eu pegar 0,2 elevado a menos 1, é o próprio menos 0,2. E por que que eu fiz isso? Eu fiz isso porque E elevado a 0,2, a questão mandou você usar 1,2. E 1,2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 1,2. Aí aqui a gente pode visualizar usar a calculadora, né? Então, 1 dividido por 1,2 dá esse valor bem esquisito, né? Mas aí eu vou segurar por questões de cálculo, então eu já digo logo que essa divisão é aproximadamente 0,83. Tudo bem? Então, quando eu precisar dessa estrutura aqui que eu destaquei do número de Euler, né, eu vou substituir por 0,83. Então, vamos concluir aqui nosso cálculo, né? Então, isso aqui vai ficar igual a 55 menos 30 vezes 0,83. E aí vamos fazer aqui esse produto, né? 30 vezes 0,83, 24,9. 24,9 até que a gente poderia colocar 25, né? Mas como eu estou usando calculadora, eu vou deixar o 24,9. Então, esse produto, 24,9. E aí sobra aqui, P de 1 será igual a 55
menos 24,9, e isso será aproximadamente igual a 30,1. E aí 30,1, nós podemos colocar 30, né? Então, o que é que significa esse 30? Que quando o funcionário passar pela primeira semana de treinamento, ele agora consegue empacotar 30 unidades por hora. Tudo bem? Então, isso na primeira semana. E aí a questão pediu para a gente investigar da primeira para a segunda semana. Então, nós agora fazemos o mesmo procedimento, só que para t igual a 2. Vamos substituir agora por 2. Então, vamos ter que P de 2 é 55 menos 30 vezes Z elevado a menos 0,2 vezes 2. Desenvolvendo aqui a mesma estratégia, né, eu vou pegar aqui só esse termo para fazer o esquema da potência de potência. Então, ficaria E elevado a 0,2 elevado a menos 2, né? Você tem aí a potência de potência. E elevado a 0,2 é 1,2, né? E aí, isso fica elevado a menos 2. Como o expoente é negativo, você inverte a fração. Então, 1 dividido por 1,2 e o expoente fica positivo. 1,2 elevado a 2 é 1,44. E aí, nós vamos pegar esse valor aproximado. E dá 0,6944. Então, 0,6944. Então, essa estrutura toda que eu substituí, vamos trocar por esse valor. Então, P de 2 vai ser 55 menos 30 vezes esse resultado que eu destaquei, que é 0,6944. Faremos aqui novamente esse produto. Então, vamos ter 30 vezes 0,6944. 20,83. Então, 20,83. Daí, nós vamos ter que P de 2 vai ser 55 menos 20,83. E é esse valor, né, como a gente está trabalhando com aproximação, 55 menos 20,83 vai dar 34,17. Então, aproximadamente 34 unidades por hora. Então, significa que quando o funcionário passou por mais uma semana de treinamento, ele passou de 30 unidades por hora para 34 unidades por hora. Então, agora vamos responder a questão. Lendo novamente a pergunta, né? Olhando só para a letra B. Qual o acréscimo na produção da primeira para a segunda semana? Ora, se na primeira semana o funcionário conseguia empacotar 30 unidades por hora após o treinamento e na segunda semana passou para 34, significa que houve um acréscimo de 4 unidades. Então, nós podemos chamar esse valor de K, né? E para descobrir a resposta da letra B, vou colocar assim, para descobrir a resposta da letra B, é só pegar o 34 menos o 30. Então, isso quer dizer que K é 4 unidades por hora de acréscimo, né? Porque representa quantas unidades eu aumentei, né? De uma semana para outra. Agora é importante que vocês tenham cuidado, porque nós estamos lidando aqui com a função exponencial, né? E já do primeiro resultado, a gente identifica que essa sequência, ela não parece ser constante igual a 4. Então, se a gente voltar, por exemplo, aqui para o resultado da letra A, o resultado da letra A diz que um funcionário sem treinamento nenhum, ele consegue empacotar 25 unidades, né? E quando ele passa
para a primeira semana de treinamento, ele consegue empacotar 30. Tá aqui, ó. Então, qual foi o acréscimo? O acréscimo foi de 5, que passou de 25 para 30. Isso sem treinamento nenhum e depois recebendo uma primeira semana de treinamento. Agora, da primeira semana para a segunda, que a gente pode achar que aumentou 5, na realidade percebe que só aumentou 4, né? Porque passou de 30 para 34. Então, tenha cuidado que aqueles 5 que você encontrou, se fosse analisar do tempo zero para o tempo um, ele não se mantém constante. E isso é uma característica, né, da função exponencial. E percebe que de 5 passou para 4, né? Houve até uma diminuição. E aí a gente vai perceber que essa diminuição se mantém até tender a zero. E aí eu acho que já é interessante mostrar para vocês uma primeira análise desse comportamento utilizando uma planilha, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês quais os resultados gerados por uma planilha eletrônica quando a gente substitui por um, por dois, por três, enfim. Vamos lá. Então, está aqui a carinha da nossa planilha, né? Essa é a função em questão. Aqui do lado eu estou representando como que você digitaria no Excel para que ele entendesse o resultado. Então, igual 55 menos 30 vezes exp, é XP, né, que seria a letrinha E, o número irracional, que a gente sabe que é aproximadamente 2,71. E aí você já pode abrir direto o parêntese, porque nesse caso ele já entende que quando você digita exp, né, você já está criando uma função exponencial com o número neperiano. Diferente, por exemplo, se eu quiser 2 elevado a 3, né? Se eu não colocar o circunflexo, o Excel não vai entender que é 8, né? Que é uma potência. Mas aqui no caso, como é um número de Euler específico, né? Não precisa do circunflexo, você coloca direto o parênteses. E aí, menos 0,2, que é o que está aqui, multiplicando. Percebe que esse 0,2, né, é porque eu puxei essa fórmula lá do GeoGebra, que só entende ponto, né, onde é vírgula, mas no Excel você digita vírgula mesmo, ok? Vezes C5. C5 é onde está aqui o zero, né? Que é onde ele vai fazer o primeiro cálculo. Então está aqui a sua fórmula. 55 menos 30 vezes exp, parêntese, menos 0,2 vezes C5, significa que ele está puxando zero. E aí, vou apagar isso aqui, vou apagar o gráfico também, para a gente fazer juntos, né? E aí, quando o tempo é igual a 1, aí basta você puxar aqui a fórmula, né? Quando vira essa cruzinha preta, e aí você vai encontrar o 30,4, né? No caso aqui, com mais caso depois da vírgula. Se o tempo for 2, né? Você puxa aqui, percebe que o valor de 25 passou para 30, aumentou. De 30 passou para 34, aumentou também. E aí a gente não precisa continuar fazendo isso de um por um, né? 3, aumentou. 4, aumentou bem, né? 5, né? E por aí vai. Inclusive, ó, de 1 para 2, eu já estou vendo aqui, né? De 30 para 34. Então, 34 menos 30 igual a 4, que foi a resposta da letra B. Mas aí eu quero que vocês observem o que está acontecendo à medida que as semanas estão se passando, né? 4, 3, 4, 5. Vê que agora de 1 para 3 parece que só aumentou 2, né? De 48 para 50, quase 49 para 50, só está aumentando 1. Então percebe que a cada semana que está passando, né, esse aumento, olha aqui, ó, 54 passou para 54. Então praticamente, né, o funcionário ele não consegue empacotar mais que isso, né? Mais que 54. Vamos ver se a gente consegue chegar no 55. 54, olha só, 9999, né? Então, ele está fazendo os cálculos aí e parece que a gente não vai conseguir passar do número 55 quando atingir. Ó. Chegou no 55, mas de fato não é 55, né? Que aqui a gente está considerando uma aproximação muito grande. E aí, ó, já se passaram 100 semanas, né? Mais de um ano, né? Porque se tu pegar aí o ano que tem 365 dias e dividir por 7, né? O ano tem 52 semanas. Então,
o funcionário ele já passou por um ano de treinamento lá no 52, né? Eu já estou na semana 102 aqui. E ele não consegue mais empacotar mais que 55 unidades por hora. Então a gente considera, olha aí, ó, 136 semanas e o valor não se altera, não é isso? Então o que é que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que vai chegar o momento que, independente de treinamento, esse funcionário chegou ao limite de trabalho dele, né? Ao limite de eficiência. Então ele não consegue mais empacotar mais que 55 unidades por hora. E se a gente visualizar o gráfico disso, né, a gente pode selecionar aqui os dados, né? Vou selecionar até o 100, tá? Acho que até o 100 tá bom, porque para aqui no 55. Então, selecionei, você vem aqui em inserir, gráficos recomendados, e aí você pode inserir esse aqui dos pontinhos, né? Acho que está bem legal. E dá o OK. Pronto, tá aí, ó. Então, olha qual é o comportamento gráfico, né? Aqui é o 25, né? Você chegou na semana 100 e se você observar, ele vai crescendo, 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 mas chega uma hora que ele fica praticamente paralelo ao eixo X. E em que momento vai ser isso? Bem aqui no meio, entre os 50 e os 60, ou seja, no 55, né? Mas assim, qual é a maneira mais fácil de você observar isso? A maneira mais fácil é só você olhar para esse número que está aqui inicialmente, né? Bem depois do igual. Se tu olhar para o número que está depois do igual, é justamente a resposta dessa análise que eu fiz quando o tempo passa a ser muito grande, né? A gente chega aqui aos 55. E por que que isso está acontecendo? Porque esse número, né, ele está tendendo a zero, né? À medida que você for aumentando o valor de T, você percebe que esse resultado aqui para o produto vai tendendo a zero. E aí a gente pode até comprovar na nossa letra B. Ó, na nossa letra B, percebe que a primeira relação do produto substituindo por um deu 24,9, né? E quando eu substituí por 2 deu 20,83. Então, de 24 passou para 20,83. E aí você percebe que ocorreu uma diminuição. Então, à medida que o tempo for passando, esse número vai diminuindo mais ainda. Isso quer dizer que vai chegar um momento que ele vai tender a zero. E daí é justamente por isso que, na nossa expressão, vai acabar sobrando só os 55 em algum momento, porque o produto vai ficando tão pequeno, esse produto aqui do e elevado a menos 0,2 vezes um tempo muito grande, que quando ele multiplica pelo 30, ele vai tender a zero. E aí 55 menos zero é 55. E daí nós praticamente já respondemos a letra C. E nós vamos para ela agora. Então aqui na letra C, ele quer saber qual o limite máximo teórico, né? A gente diz teórico porque não tem condição de toda semana o funcionário conseguir manter esse ritmo, né? Mas pelo menos vai estar próximo. Que um funcionário pode empacotar por hora, né? Que trata do nosso problema. Então, assim, para essa letra C, basta você responder que esse limite máximo, né? Você pode chamar assim, ó, P de T, vai ser igual a 55 unidades por hora. Então, assim, vê que eu já estou respondendo porque eu estou olhando só para esse primeiro termo que já está aqui. Ele praticamente já é a resposta. Agora, sim, se você quiser dar uma resposta mais de cálculo, né, como a gente chama, você pode pensar assim: bom, se o funcionário está sendo treinado toda semana, bora considerar que depois de 200 semanas, né? Depois de 200 semanas, quantos produtos ele consegue empacotar? Porque aí já é um tempo muito grande, né, de treinamento. E daí vocês vão ver que a gente vai chegar também no 55. Veja que eu vou substituir por tempo igual a 200. Lá no Excel eu substituí por 100 e vocês viram que dava o 55. Mas vamos ver por 200, só para ver. Então, P de 200. Lembrando que eu botei 200 de forma arbitrária, você podia botar 500, 1000, qualquer número desde que ele seja grande, né?
Só para provar que realmente vai dar 55. Então, vamos ficar aqui com 55 menos 30 vezes e elevado a menos 0,2 vezes 200. Vamos manter a nossa estratégia, né? Vamos pegar aqui e calcular só esse setor, para não ter que estar repetindo. Então, fica e elevado a 0,2, potência de potência, elevado a menos 200. Esse e elevado a 0,2, a questão já deu. Ele disse para você aproximar por 1,2 elevado a menos 200. E aí, divisão de fração, aliás, potência de expoente negativo, você inverte e o expoente fica positivo. E agora, prova de fogo, né? Vamos ver quanto que dá esse 1,2 elevado. Então, você clica aqui no x elevado a y, né? Elevado a 200. Então, esse número é super esquisito, né? Mil, milhão, mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Nossa, um número enorme, né? 6 quintilhões, né? 800 e tantos mil. Então, eu não vou nem escrever esse número aí, né? Vamos pensar assim, vamos considerar que é tudo zero aqui. Então, 3, 6, 9, 12, 15. Então, é como se fosse 6 vezes 10 elevado a 15, aproximadamente. Então, é um número, assim, gigante, né? E aí, se eu pegar 30, né? E dividir por esse número, né? Então, vamos lá. Se eu pegar 30 e dividir por esse número gigante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Vai dar 0, e uma carrada de zero, né? Olha aí. 0,0000000. Então, se a gente considera as questões de aproximação, esse resultado é praticamente zero, né? Por isso que eu disse que o número tende a zero quando o resultado fica muito grande. Então, significa que quando eu fizer esse produto, o resultado tende a zero. Então, tender a zero significa que ele é praticamente zero, né? Então, significa que P de 200 será igual a 55 menos zero, que é o próprio 55, que a gente já sabia aqui, né? Desde o início da nossa interpretação direta. Então, bem legal de você compreender essa estrutura, né? E percebe que eu não utilizei ainda o software GeoGebra, mas agora nós vamos provar, né, todos esses valores na nossa expressão utilizando o software. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter que P de T é igual a 55 menos 30 vezes a função exponencial, que é o E, né, elevado a menos 0,2 vezes P. Então, a carinha da sua estrutura do GeoGebra fica assim. Vê que diferente lá do Excel, eu não preciso digitar exp, tá? No GeoGebra, só a letra E, ele já entende que é o número de Euler, ok? E vê que está parecendo até uma reta, né? Esse de verde. Mas aí, quando eu mexer na escala, vocês vão perceber que ele vai se reorganizar, tá? E que, de fato, é aquele gráfico que lembra lá o gráfico do Excel. Então, tá pronto, né? E vamos mexer aqui na escala. Ó como ele já vai fazendo a curvatura, né? Ó, curvatura provada, né? E daí eu vou fazer aparecer aqui o 55. Pronto. Deixa eu ir no limite aqui. Pronto, tá aí. Então, vê que eu fiz aparecer o 55. Não tem sentido tempo negativo, né? Então, vamos colocar aqui um intervalo. X não, T, né? Maior ou igual a zero, né? Para ficar aqui só no setor positivo. E aí vamos colocar aqui um ponto sobre o eixo X. Vamos fazer uma reta perpendicular e vamos fazer uma interseção dessa reta com a curva. Ele chamou aí de ponto B.
E aí eu vou fazer aparecer as coordenadas à medida que eu for movimentando esse ponto A. Então, nome e valor, tá? Beleza. Então, quando o tempo é zero, o resultado tinha que dar 25. Por isso que a resposta da letra A é 25. Para o tempo igual a 1, 30,44. Para o tempo igual a 2, 34,89. Se você subtrair, aproximadamente 4. Por isso que a resposta da letra B é 4. E aí, à medida que eu vou aumentando, né? Por exemplo, se eu parar aqui no 10, né? Vai dar 50,94. E se eu continuar aumentando, ó, né? 54, 22. Vamos diminuir aqui essa escala para ficar mais juntinho aqui. Percebe que a curvatura praticamente fica paralela ao eixo X, tá? Mas não fica. Então, se você continuar, ó, se você chegar até o 100, vai dar os 55 praticamente, né? E não para mais de dar 55. Vou mexer na escala de novo, né? Curtar mais aqui. E aí, ó, vê que se mantém esse 55 indefinidamente, né? Se você continuar o seu gráfico, né? Por isso que aquele resultado ele fica como sendo 55 da letra C, porque é o limite do gráfico, né? Inclusive, se tu fizer aqui uma função f de x igual a 55, e aí esse x tem que ser maior ou igual a zero, né? Do mesmo jeito, o que é que vai acontecer? Ele vai gerar uma reta paralela ao eixo x, passando pelo 55. E tá aí, ó, vê que a reta vermelha, que é a reta que passa pelo 55, ela praticamente coincide com a verde em um momento, né? Inclusive, se eu tentar pedir uma interseção, bora ver o que é que acontece. Vou pedir aqui uma interseção. Será que essas duas se cruzam, né? Bora lá. Então, olha aí, ó. Ele está indicando que elas se cruzam lá na semana de número 190. Então, quando a semana for 190, significa que tanto a reta vermelha quanto a curva verde vão se encontrar. E a partir daí não se desgrudam mais, né? Então vamos lá nesse quase 200 aí, né? Vamos fazer aparecer. Olha ele aqui, ó, o ponto C. E vamos dar um zoom, né? Só para a gente ver o comportamento da vermelha com a verde, que a gente consegue ver a verde, né? É por isso que eu estou dando aqui esse zoom, estou tentando entrar aqui na figura. Vê, ó, tá muito próximo. A vermelha, ela se sobrepõe à verde, né? Tanto que se eu apagar aqui a vermelha, você vê a verde, né? Mas é porque a vermelha está sobre a verde. E aí eu estou aqui no máximo de zoom, estou rodando aqui tentando conseguir ver as duas, mas acaba que eu não consigo, né? Porque uma está sobre a outra, né? Então esse é que é o legal do GeoGebra, né? Você consegue provar essas relações de maneira bem bacana e consegue até resolver a questão completamente, né? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.